o fator de forma, tá? O que é fator de forma, tá? Para isso também eu já separei aqui duas imagens para a gente entender. Vou copiar e colar aqui. Opa, deixa eu diminuir aqui, ó. Isso aqui, ó, que é o volume de um cilindro, tá? Então, olha só. Vocês não precisam entender, decorar, aliás, vocês não precisam decorar tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá? Mas vamos entender essa imagem aqui, tá? Nessa imagem aqui, vocês estão vendo um cilindro, tá? Que tem aqui o diâmetro do cilindro, a área transversal formada aqui por essa seção e o comprimento do cilindro, tá? E aqui tem todo esse cálculo aqui sobre o volume de um cilindro. Ó. O volume do cilindro é igual à área transversal vezes o comprimento, né? Sendo que a área transversal vai ser o diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4 vezes o comprimento, tá? Então, gente, olha só, para a gente entender o fator de forma, é importante a gente entender também, primeiro, sobre o volume do cilindro, né? Para calcular o volume de um cilindro, você calcula aqui o valor dessa área transversal, multiplica pelo comprimento, e aí você tem o valor do volume do cilindro, tá? Então, o cálculo de volume da árvore, ele é baseado também nesse princípio, tá? Quando a gente faz lá a medida da circunferência, perdão, quando a gente faz a medida lá da circunferência ou diâmetro, né, você tem ali aquele valor a 1,30 m do que seria ali aquela área transversal, e aí você vai calcular, então, pela altura da árvore, para calcular esse volume da árvore como se ela fosse um cilindro. Só que a gente sabe que a árvore, ela não tem esse formato aí de um cilindro perfeito, tá? Então, deixa eu até ajeitar a imagem aqui, que eu vou trazer a outra imagem que eu tinha separado aqui para vocês, tá? Peraí. A gente sabe que o formato da árvore, deixa eu diminuir aqui, ficou muito grande, peraí, só um pouquinho. Peraí, ficou grande. Olha só. A gente sabe que a árvore, ela tem esse formato aqui que vocês estão vendo, né? Ou seja, a árvore, ela tem esse formato cônico, né? Então, olha só, na hora de a gente calcular o fator de forma, o que a gente precisa entender? Que a gente tem aqui, da forma como eu desenhei, né, esse princípio, né, de se calcular o volume de um cilindro, e a gente aplica esse mesmo princípio na hora de calcular o volume da árvore, né? Só que, como vocês estão vendo, a árvore ela tem esse formato cônico. Então, o fator de forma é esse fator que ele vai fazer essa correção, né? A gente vai aplicar a fórmula de um volume de cilindro multiplicado por esse fator de correção que vai corrigir essa conicidade, tá? E aí, como que a gente calcula, então, o fator de forma, tá? Deixa eu acrescentar aqui mais uma vez, tá? Inserir a equação. Deixa eu melhorar o zoom aqui. Acho que estão enxergando bem aí, né? Então, ó, o fator de forma é esse aqui, ó. O fator de forma é igual, deixa eu acrescentar aqui, ó, é volume real dividido pelo volume do cilindro, tá? Esse aqui é a fórmula do fator de forma, tá bom? Então, para você chegar nesse fator de forma, primeiro você tem que saber a medida do volume real. O que é o volume real? É o volume da árvore, considerando todas as seções, tá? Deixa eu explicar aqui. Acho que até me confundi aqui, tá? O volume real, gente, olha só, é você fazer o processo de cubagem rigorosa, tá? No processo de cubagem rigorosa, você tem que derrubar a árvore, tá? Na maioria das vezes tem que derrubar a árvore e aí você faz essas medições da circunferência ou diâmetro ao longo da tora, tá? E aí você, com isso, você consegue calcular o volume de cada uma dessas seções, tá? O somatório desses volumes é o volume real. Já o volume do cilindro, é isso que eu estava explicando naquela hora, né? O volume do cilindro é você calcular o volume de um cilindro, considerando que a área transversal do cilindro vai ser a área que você calcular ali na circunferência ou diâmetro ou altura do peito, e o comprimento do cilindro vai ser a altura total da árvore, tá? Então, uma vez que você consegue calcular o volume real e o volume do cilindro, você divide aqui conforme vocês estão vendo aqui na fórmula, tá? O fator de forma, então, vai ser volume real dividido pelo volume do cilindro, tá ok?